Bom dia. A saúde foi entendida por muito tempo como o estado de ausência de doenças, a partir de 1946. Um conceito positivo ganhou um lugar com a criação da Organização Mundial da Saúde. Essas mudanças conceituais em relação à saúde refletiram diretamente na abrangência dada ao direito à saúde. A Constituição Federal de 1988 tratou o direito à saúde do trabalhador de maneira inovadora, prevendo-o exaustivamente e elevando-o à categoria do direito fundamental. Ainda diante dessa postura constitucional, verifica-se a indissociabilidade em relação aos direitos à vida e à dignidade humana, fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro. Sendo possível concluir que também é um direito humano o direito à saúde e do trabalhador. Desta feita, atualmente, para que se possa chegar mais próximo da efetivação do direito à saúde do trabalhador, deve-se observar o previsto no artigo 196 da Constituição Pátria e garantir não apenas a recuperação da saúde quando da ocorrência de doenças e acidentes laborais, mas também assegurar os aspectos da prevenção e da promoção da saúde. Para tanto, é preciso compreender que estes aspectos, prevenção e promoção, diferenciam-se constituindo o primeiro na prevenção de doenças e acidentes laborais, evitando-os, e o segundo na busca por uma melhor qualidade de vida dos trabalhadores dentro e fora do ambiente de trabalho. Tanto a prevenção quanto a promoção são de extrema relevância para a efetivação do direito à saúde do trabalhador, sendo largamente tratadas no âmbito normativo. Oi, gente, primeiramente, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a norma regulamentadora 7, mais conhecida como NR7. Então, essa norma ela vai ser de forma específica de regras que a empresa deve seguir para preservar a saúde do trabalhador. Então, essa norma ela vai determinar a implementação do programa de controle de saúde ocupacional, ou seja, esse programa tem como finalidade estabelecer que todas as diretrizes da empresa, ou seja, essas diretrizes têm como finalidade preservar a saúde ocupacional do trabalhador. Então, só para finalizar aqui, essa norma ela vai ter como objetivo estabelecer um padrão a ser seguido pelas empresas para prevenir as doenças ocupacionais, como eu falei, e também vai servir como forma de controle por parte da empresa. Então, vale lembrar que toda empresa tem que seguir o programa de controle da saúde ocupacional, ou seja, é obrigatório. Bom dia a todos. Bom, vamos analisar um pouco dentro da NR7 a relação da diminuição dos riscos do trabalho. A gente pode ver dentro dos seus roles que ela traz dentro do programa de controle médico da saúde ocupacional obrigatoriedade de fazer os exames para que você seja admitido, exames periódicos, exames para retorno de trabalho, exames de mudança de função e exames demissionais também. E essas avaliações clínicas que são feitas, elas abrangem os exames físicos e mentais, de modo que quando ocorre de um trabalhador tem seus exames constando uma verificação de que há um indicador biológico excessivo, ele é afastado do seu local de trabalho ou de risco, né? Podemos dizer assim, de modo que seja normalizado o indicador biológico de exposição e as medidas de controle no ambiente de trabalho, elas são adotadas pela empresa, de modo que esse médico coordenador, ao ele afastar esse empregado, ele só deve voltar com esse empregado quando ele quiser retornar com os exames feitos, de modo que haja uma diminuição do valor desse indicador biológico no seu corpo e que haja também no local em que ele trabalha diminuição no ambiente para que ele não tenha
um local insalubre, digamos assim. De modo que a gente pode também notar, né, que isso faz com que a gente veja que há uma garantia, né, do nosso direito fundamental, na qual é previsto na Constituição, que é a saúde. Digamos assim que essa garantia nos mostra que até mesmo aqueles trabalhadores que trabalham em condições de risco, tanto de risco de vários graus de risco que são existentes, vários graus, todos eles têm a mesma garantia de ter sua vida, sua saúde requisitadamente resguardada, né? Desse modo, a gente pode perceber na NR7 tanto a diminuição do risco de trabalho dos trabalhadores, né? E tanto a garantia do direito à saúde como uma garantia dos direitos fundamentais que já nos é disposto na nossa Constituição e vemos também na NR7. Obrigada a todos. A NR7, também conhecida como PCMSO, o Programa de Controle de Saúde Ocupacional, que trata não só do ambiente, dos riscos de trabalho inerentes ao trabalhador, mas também ela trata principalmente, tem o seu foco principal aos exames médicos, ou seja, da saúde do trabalhador, devido ao seu ambiente de trabalho, né? Então tem esse objetivo de prevenir e combater as doenças como surdez, ou combater se vinha ser diagnosticado câncer ou alguma diminuição da ocuidade visual, nervosismo, estresse. Então esse programa tem esse objetivo de combater e melhorar a saúde do trabalhador, que vai ter os riscos inerentes ao trabalho de forma preventiva e vai beneficiar a saúde do trabalhador. Por isso é importante políticas de adesão aos exames médicos para que as empresas ofereçam esses exames e o trabalhador também acolha e faça periodicamente para que venha a beneficiar tanto a empresa que vai ter o trabalho regulado e o trabalho vai ter o trabalhador com saúde e hábito para fazer as suas funções na empresa, e a empresa vai ganhar com isso porque não vai precisar de substituir o trabalhador por alguma doença. É importante que esses exames médicos sejam esclarecidos através de palestra, para que o trabalhador adere e não vá com medo a fazer esses exames para descobrir doenças, e sim para prevenir e ter uma melhora de produtividade na empresa. Meus cumprimentos a todos, meus caros colegas e professores. Irei falar um pouco aqui sobre ações em quesitos exames médicos. Então, eu trouxe aqui 2 ações em que 2 empresas foram condenadas por descumprir, por violar determinadas regras dentro de suas empresas que envolve exames médicos de seus funcionários. A primeira empresa é a Centauro, a qual expôs alguns dos seus funcionários que foram selecionados, alvo de piadinhas dentro da empresa, a se submeter a um exame tóxicos, aquele exame que permite ver se houve uso de drogas. Então, ela foi condenada pela primeira turma do Tribunal Superior de Trabalho. Então, ela teve que pagar em torno de R$80 mil, né, por ter causado esse danos ao seu funcionário, que ela não tem o direito de expor. Ou seja, esse exame não é considerado um exame médico legal. E a segunda empresa condenada foi a empresa MAP, Serviço de Segurança, a qual foi condenada por não realizar os exames periódicos anuais de seus funcionários. Portanto, ela foi condenada
a pagar um valor em torno de R$175 mil por dano moral coletivo. E essa decisão foi tomada pela 5ª turma do Tribunal Regional do Trabalho na Bahia. Ou seja, essas empresas elas violaram tais direitos de seus funcionários, que coube também a ação civil, que é o caso, né, da primeira empresa, a Sem Paulo, a qual expôs um dos seus funcionários sem ter direito nenhum sobre ele a fazer isso. Então, essas são as 2 ações em que houve condenações por violações, né, das CLTs, em quesito de seu funcionário, do exame que deve ser feito e que não deve deixar de ser cumpridos. É isso que eu vim trazer para vocês. O mais, muito obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. Vou falar um pouco sobre os graus de risco na segurança do trabalho, só para finalizar aqui o trabalho. Os colaboradores de cada empresa enfrentam diariamente riscos em seu ambiente de trabalho. Riscos esses podem ter caráter físico, químico, biológico, ergonômico ou acidentais. Os 4 graus de risco servem para compor a equipe SESMIT de cada empresa, que são serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho, para fins de prevenção de possíveis acidentes, né? Eles são divididos em categorias. O risco físico, por exemplo, originado de fatores como movimentação de máquinas, manuseio, vibrações, radiações ionizantes, barulho, entre outros. O risco químico, originado de fatores como contato com produtos corrosivos, gases, ácidos, entre outros materiais perigosos em geral. O risco biológico, originado de fatores como contato com animais, plantas perigosas, vírus, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. O risco ergonômico, originado de fatores como esforço físico intenso, jornadas de trabalho prolongada, repetitividade, acomodação incorreta. O risco de acidentes, originado de fatores como quedas ou ferimentos em razão de manuseio de objetos, né? E cada empresa pode identificar qual o seu grau de risco através da tabela que tem na NR4, o quadro 1. E, no mais, a saúde e a segurança da equipe é algo que deve estar sempre em pauta, né? Porque descuidar disso pode gerar multas altíssimas juntamente ao Ministério do Trabalho, e porque um funcionário que sabe que a empresa zela pelo seu bem-estar e qualidade de vida, ele tende a ser muito mais motivado e disposto a retribuir a qualidade e em volume de produção.